O papel da mulher na maçonaria. 7% das pessoas que veem os nossos pensamentos neste canal são mulheres. 7%. É muita coisa. E na verdade eu gostaria que fossem mais e mais mulheres. E que, além de apenas visualizarem os vídeos, os pensamentos, eu gostaria, o que já é muito bom e fico grato, óbvio, é um público magnífico ter essa retenção, mas eu gostaria também que elas fossem inscritas no canal e que comentassem os vídeos. É sério, a opinião de vocês, a opinião do público feminino é muito importante. E verão aqui neste pensamento que vocês possuem um papel fundamental nesta augusta escola filosófica. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Marcel Simões e lhes convido a pensarem comigo. Por que as mulheres não podem ser iniciadas na maçonaria? Esta é uma pergunta constante e que leva a vários questionamentos. Pois bem, no Brasil não se aceita o ingresso, a iniciação de mulheres na maçonaria, a não ser o braço do rito Memphis Mizraim, que é considerado a ala liberal da maçonaria, não conforme o que eu penso, mas conforme publicou o maior jornal em circulação no país em matéria do dia 27 de dezembro de 2017. Mas, como somos eternos aprendizes, por favor, comentem se obtiverem uma informação diferente. Aliás, o fato de não aceitar mulheres, isso pela maioria dos ritos, a não permissão da iniciação de mulheres na ordem não é exclusividade do Brasil, não é apenas aqui em nosso território nacional. Muitos países agem desta mesma forma, mas hoje em dia um número crescente de países, de regiões, estão mudando seus conceitos e, com isso, permitindo que as mulheres participem em lojas maçônicas, sejam elas exclusivamente femininas ou lojas mistas. Tudo depende muito do rito, tá, pessoal? Cabe aqui um adendo para mencionar talvez o caso mais conhecido de uma mulher na maçonaria, do ingresso de uma mulher na maçonaria. É o caso de Elizabeth Aldworth, de 1737. Um caso muito famoso, mas que com certeza merece um pensamento só para ela. Em vídeos futuros, com certeza iremos abordar este caso. Mas o nosso pensamento de hoje não será para abordar se a maçonaria deve ou não deve aceitar as mulheres como obreiras, mas sim o papel que as mulheres exercem na maçonaria. O pensamento de hoje é sobre esse ponto. Qual o papel que elas exercem em nossa ordem? Sim, porque elas atuam na ordem. E digo mais, de forma brilhante. Já de cara, posso dizer que sem as mulheres não há maçons. Por quê? Quem acompanha o canal já viu isso em um dos nossos vídeos. Há uma etapa no processo de ingresso para se tornar um maçom que é justamente o de pegar o consentimento das mulheres, sejam elas suas esposas, suas mães. E se quiserem ir mais a fundo,
falamos desse assunto aqui em nossos pensamentos em um dos vídeos. Procura lá no canal. É o vídeo denominado Como Ser Maçom, do convite à prática. Agora, caso o seu rito não proceda desta forma, por favor comente. Deixe o seu comentário. Vamos pensar juntos e assim crescer cada vez mais. Mas, voltando ao pensamento, sim, podemos dizer que a palavra final é das mulheres. E por quê? Simplesmente porque a maçonaria não quer, de forma alguma, desestabilizar um lar, uma família. Então, é primordial que sua esposa ou mãe deem o aceite sobre o seu ingresso na ordem. Aí, já podemos ver, logo de cara, um papel importantíssimo das mulheres nesta nossa escola filosófica. Mas não para por aí. Mesmo elas não sendo irmãs, assim por dizer, e sim nossas cunhadas ou sobrinhas, são elas que tocam a todo vapor a maioria das ações de benemerência da maçonaria. Sim, as mulheres são a locomotiva das ações em prol da sociedade que nós tanto buscamos realizar. As esposas, filhas, irmãs, enfim, todas as mulheres que na família têm um maçom se juntam e participam de algumas ordens paramaçônicas. E o que é isso? Perguntam vocês. O que é uma paramaçônica? Pois bem, paramaçônica são ordens patrocinadas ou que possuem algum vínculo com uma loja maçônica cujo papel é engrandecer mais ainda os trabalhos desta augusta escola filosófica. Vamos falar um pouco mais a respeito. Cada paramaçônica, e aqui vou citar algumas delas, cada uma delas, então como exemplo, a Ordem Internacional das Filhas de Jó, Ordem Internacional do Arco-Íris para meninas, Ordem da Estrela do Oriente e assim por diante. Cada uma destas paramaçônicas possuem suas próprias regras, ritualísticas e estatutos. Elas literalmente fazem a coisa acontecer em todas as ações em que se envolvem, proporcionando assim um auxílio para aqueles que necessitam. Não poderia, obviamente, esquecer aqui nesse pensamento, já que estamos falando das mulheres, não poderia esquecer de falar sobre o Clube de Mães e Amigos, braço forte que, dentre tantas coisas, auxiliam os maçons no trabalho que realizamos com jovens meninos de 9 a 12 anos, então quando estão na Ordem dos Escudeiros, e meninos de 12 a 21 anos incompletos, onde estão então como demolês. Percebem que temos vários assuntos a pensar e que o papel das mulheres na maçonaria é tão importante quanto belo? Digo que as mulheres não são apenas coadjuvantes em nossos feitos. Elas são, na verdade, a engrenagem central desta máquina em prol da benemerência e da evolução como pessoas. Falando um pouco mais sobre a Ordem das Estrelas do Oriente, por exemplo, ela foi fundada nos Estados Unidos por um maçom na cidade de Boston, chamado Robert Morris, que em 1850 fundou uma ordem paramaçônica denominada Ordem da Estrela do Oriente, que permitiu que mulheres trabalhassem nos mesmos propósitos que os maçons,
porém em outro ambiente, sendo elas meninas, viúvas, esposas, irmãs ou mães de um maçom. Esta ordem fornece ensinamentos baseados na Bíblia e atende principalmente às atividades morais ou de caridade. Não é uma maçonaria feminina, mas sim uma ordem paramaçônica. Agora, sobre as arco-íris. A Ordem Internacional do Arco-Íris para Meninas é uma ordem paramaçônica dedicada à edificação do caráter das adolescentes com idade entre 11 e 21 anos, com ou sem parentesco maçônico. Podem fazer parte meninas, filhas de maçons ou não, necessitando apenas, então, serem indicadas por um maçom ou por uma menina arco-íris. A Ordem Internacional do Arco-Íris para Meninas surgiu em 1922, época em que o mundo sofria fortes consequências pós Primeira Guerra Mundial. Muitos pais e irmãos que saíram para lutar não voltaram. Então percebeu-se a necessidade de haver algo para orientar e amparar essas meninas. Foi então quando o maçom reverendo William Mark foi convidado para fazer um discurso no capítulo número 149 da Ordem da Estrela do Oriente. Surgiu então a necessidade de se criar uma ordem similar à Ordem de Molay para os meninos, então no mesmo escopo para as meninas. A primeira cerimônia de iniciação foi realizada por um grupo de 171 meninas no dia 6 de abril de 1922, no auditório do Templo do Rito Escocês. O nome original era Ordem do Arco-Íris. Sobre as filhas de Jó. Bem, as Filhas de Jó Internacional, ou apenas Filhas de Jó, é uma organização sem fins lucrativos, discreta e de princípios fraternais, filosóficos e filantrópicos, apoiada pela maçonaria e destinada a jovens do sexo feminino entre 10 e 20 anos incompletos, visando o aperfeiçoamento do caráter por meio de desenvolvimento moral e espiritual encontrados nas Sagradas Escrituras. Olha a nossa Bíblia de novo em nossos trabalhos. Aliás, em todos. Finda também na lealdade para com a bandeira do seu país, do amor filial e do serviço à comunidade. Ela baseia-se nos ensinamentos bíblicos sobre a vida de Jó, sua paciência perante os desafios e provações pelos quais teve que passar. O nome, então, desta instituição refere-se às 3 filhas de Jó, sendo elas Quécia, a acácia, Gemima, pomba, e Querem, fartura, que são citadas na Bíblia como mulheres mais justas de toda a terra. E agora sobre o Clube de Mães e Amigos é uma organização filiada à Ordem de Molay, cuja existência e funcionamento dependem das mães, pais, parentes e amigos dos demolês e escudeiros, ou seja, as pessoas mais importantes de nossas vidas ao nosso lado, também na Ordem de Molay e no Castelo dos Escudeiros. Trata-se de uma instituição que não possui reuniões ritualísticas e que funciona sob a tutela do Conselho Consultivo de cada capítulo, com a finalidade
única e exclusiva de ajudar os demolês e os escudeiros em sua jornada dentro e fora do capítulo. E sem entrar aqui em mais detalhes de cada ordem paramaçônica feminina, pois faremos isso em outros pensamentos, com muito mais detalhes sobre cada uma, vamos voltar para o objetivo de hoje. O que faz, então, as mulheres na maçonaria? Pois bem, as mulheres, vendo que seus maridos e filhos se juntaram, se reunindo toda semana, dependendo do rito, perceberam que ali começava a existir uma afinidade, uma fraternidade. Afinal de contas, somos uma família. Desta forma, elas não demoraram muito para se conhecerem e também se juntarem. Com o passar do tempo, se originou então as paramaçônicas, aqui já citadas, e outras que porventura eu possa ter esquecido. E com essas paramaçônicas, com a união das mulheres, os maçons puderam trabalhar melhor a benemerência, pois ver um grupo de homens de terno e gravata não é para a sociedade, muitas vezes, tão agradável quanto ver um grupo de mulheres a fim de ajudar ao próximo. Então, resumidamente e com outras palavras, digo que a mulher trouxe para a filosofia maçônica o brilho e a delicadeza que se espera de algo fraterno. As mulheres trouxeram para a maçonaria a calma que tanto precisávamos para focarmos o nosso tempo e esforços mais e mais em nossos estudos. E também a certeza de que estamos sempre muito bem amparados por nossas mães, esposas, filhas e sobrinhas, para que o objetivo de contribuir para uma sociedade mais justa seja realizado da melhor forma possível. Então, penso que o papel das mulheres na maçonaria vai além dos estudos filosóficos que elas também fazem em algumas ordens, vai também além das inúmeras ações de benemerência que realizam, vai além do enorme suporte que nos dão junto aos meninos, através do Clube de Mães. Elas, as mulheres, são, numa analogia, uma espécie de coluna forte em nossa ordem, a coluna da harmonia. Então, é isso, meus fraternos. O vídeo de hoje foi especial e dedicado para os 7% do público feminino que pensam conosco, as mulheres e o seu papel na maçonaria. Espero que tenham pensado comigo. Muito obrigado a todas as mulheres e até o próximo vídeo.